Olá, pessoas! Cá estamos para o nosso É Preciso Falar sobre Política. Nós vamos iniciar este vídeo aqui falando dos bastidores políticos da movimentação política da nossa Saramandaia. E o primeiro ponto que eu gostaria de estar aqui falando para vocês é que no dia 11 de agosto, agora que passou no Diário Oficial, foi divulgada as chapas homologadas, não é, dos candidatos para as diferentes escolas da rede municipal. E a votação para a escolha dos diretores e vice está prevista para o dia 25 de agosto. O que é que nos chama a atenção? Os candidatos, não é, que se inscreveram, não consta na lista nenhum nome de professora que foi diretora da época do governo Soia e que foi escolhida, né, pela comunidade escolar. E pelo que eu soube, porque eu me abstive de querer saber a confirmação desses nomes, não é, de quem se candidatou, até para ter liberdade de fala e não me sentir preso a nenhum desses professores que, por acaso, eu venha, inclusive, a ter qualquer tipo de relação. Então, se candidataram os professores que já foram nomeados por Todinho Portela. Essa ausência, não é, de novos nomes é um recado direto para Todinho Portela, com a cagada magistral que ele teve, não é, que merece um Oscar, com esta coisa de revogar, depois trazer a lei de novo, regulamentar e passar por cima daquilo que ele apontava como críticas. Esse recado, né, dessa matemática de ausência de nomes, né, de quem já foi da gestão passada ou de novos nomes, é a decretação de que a educação de Maracás está no palanque político. Não é? Isso é muito triste para a nossa cidade, é muito triste para a educação. É lamentável. É lamentável. Eu, na condição de pai, não é, me sinto muito insatisfeito. A minha filha não é melhor do que ninguém, mas eu só não tiro a Ana Clara da escola porque a legislação me obriga, não é, a manter o ensino da minha filha. E eu reconheço que ela precisa da escola. Como eu não posso sair para uma outra cidade, a gente vai ter que lidar e isso me faz refletir muito se é isso que eu quero para minha filha. Ana Clara sempre foi uma criança muito bem acolhida pela Escola Otávio Mangabeira. Nós não temos nenhuma reclamação com relação aos seus professores. A escola nos acolhe, nós temos muito apoio, uma relação direta e participativa no acompanhamento da aprendizagem da nossa filha. Mas como eu sou freiriano, não é, eu entendo que na educação o exemplo e a amorosidade se faz necessária. E esta coisa, não é, da briga política, da pequena política, disputar, cooptar a nossa classe de educadores é o decreto, como eu já disse aqui, de enterrar tudo na lama. O que é que acontece? As escolas estão desestimuladas, professores cumprem a carga horária de forma obrigatória, cuida apenas daquilo que lhe compete, não é? E quem sente e quem recebe a insatisfação de tudo isso são as nossas crianças. Obrigado, senhor Nelson Portela, não é? Pelo fechamento desta história. O senhor enterrou a educação para um buraco, porque as relações pessoais, elas são primorosas e se faz presentes e necessária de forma saudável dentro do ambiente escolar. Não adianta o senhor posar com a secretária distribuindo material, porque isto não é
exclusivamente o forte do processo de aprendizagem. Não é? Mas isto também é muito difícil do senhor compreender, porque o senhor é tosco. Tão quanto Soia, são homens pequenos de visão tosca. Não é? E nós falaremos disso até o último dia da nossa vida. E nesse mesmo embalo, a gente já passa aqui para a segunda notícia do final de semana. Ora, se o óleo soia conseguiu ressuscitar Todinho e dar a ele um terceiro mandato, Todinho agora começa a alimentar a cadeia dos mortos-vivos. Com os arranjos políticos para as eleições do ano que vem para presidente, governador e deputados, né? As hienas já começaram a se movimentar. Esse final de semana trouxe à tona a figura de Eliosvaldo. Leia aqui Tunga, não é? E o que é que acontece? Foi amplamente divulgado pelas redes sociais de Eliosvaldo, que neste final de semana houve uma movimentação e ele recebeu aqui o deputado Dal Barreto, que é deputado federal do União Brasil. Elió se candidatou no PDT e o PDT era o partido de Soia, tudo de aluguel, não é? Também esteve presente Hassan, deputado estadual do PSD, que já foi para o Podemos e que agora está no PP, não é? O PP de Ciro Nogueira e Arthur Lira. É o nível da gente que vem a Maracás pedir representação para a Assembleia Legislativa. Numa postagem, o próprio deputado Dal, ele diz que esteve a convite de Eliosvaldo, que esse encontro foi acompanhado pelo ex-prefeito Soia, o vereador Eugênio, aquele que é antipolítico e antipartido, mas está no métier dos partidos para comer das suas estruturas. Sendo o partido que ele usa, não tem problema falar, não é? E, no final, Dal cumprimenta a todos que estiveram presentes nesse encontro em nome de Tunga. Tunga é louco, né, para pisar os pés em Maracás. Como ele não pode chegar se candidatando, o testa de ferro é Eliosvaldo, que ao perder as eleições, que a gente sabe que precisa de um tempo para se recolher, não voltou para organizar sua base, manter uma oposição séria a Todinho com seus vereadores, muito pelo contrário, né? Os vereadores que são prostitutos de rampa já se ofereceram todos para Todinho, não é? E a gente não tem oposição, como o caso, né, da própria revogação da lei de eleições diretas para diretores, que Nelson comprou todo mundo e ganhou, inclusive, os votos, né, de muitos desses do palanque de Eliosvaldo, que foi para Nelson. Ele não se organizou, ele não fez uma oposição, ele não faz política, porque essa gente de Maracás, descendente do coronelismo, eles utilizam a política para os seus próprios interesses, não é? Então, agora que já começa a babação para eleger deputados, como eu já disse, Nelson está parecendo um prostituto de rampa. Ele não sabe a qual nome, a qual deputado ele oferece o voto do eleitorado de Maracás. Não é? Ele não sabe se ele vai atender Jaiminho, se ele vai ficar com Ivonede, como é que ele vai distribuir a galera dele aqui para votar em deputados, porque ele deve favor a todo mundo. Do outro lado, não é? Dessa mesma moeda, já se começam as articulações com Hassan, com Dal, uma gente imprestável. E o eleitor maracaense, ele não saca que este povo aqui que eu estou cantando a bola são dos partidos que estão acabando com o país lá em cima, não é? Que não fazem nada, que os caras não têm coragem sequer de dizer qual partido faz parte. Então, é lamentável, é muito triste que Maracás
ainda consiga iludir o eleitorado, não é? Comandado por esta gente que pousa na fotografia, que ontem estava do lado de Nelson, que hoje está do lado de Lió e que amanhã a gente não sabe com quem dormirá. Porque são prostitutos de rampa dentro da política, né? São garotos de programa, de deputados, de nomes que caem de cima, porque Jerônimo, Rui, deve estar mandando 200 nomes, que aliás não são nem do PT, para Nelson comprar a campanha. Lió, que era do PDT, que deveria se arranjar, se estruturar, ter uma visão mais partidária, de militância, não. Ele agora se une com gente do União Brasil. Você que fala mal de Lula, que odeia o PT, que chama de corrupto, de ladrão, você me assusta quando diz que a saída é alguém do União Brasil. Aqueles que durante, não é, séculos fez e fizeram a desgraça do nosso país. Então, eu não entendo como é que você quer melhorar a situação do país conservando esta gentalha. E Lió está aí a serviço de Tunga. Olha que horror, não é? Esses 8 meses de governo de Nelson não pegou o voo. Tá aquela coisa assim horrorosa, que não vai, que não anda. Isso faz o povo trazer de volta quem já deveria estar enterrado. Não, o povo, eles ficam assim nesse ping-pong, né? Eles só conseguem ver esta possibilidade e vai se aliando à política dos favores, do apadrinhamento, do emprego e enterrando Maracás, alimentando esses mortos-vivos, e a gente vive, né? E a gente vive largado às traças. Esta é a situação deplorável. Porque já começou agora deputado ligando para cabo eleitoral aqui, vereador se vendendo, vereador pagando os 10 mil que recebeu do deputado tal, vereador colado por conta de emendas parlamentares, vereador pagando favor, e aí a gente fica nesta privada, nessa fossa, não é? Fedorenta, horrorosa, disfarçada com canela em pó. Minha gente, se vocês quiserem ver, não é, o que é o fundo do banheiro do inferno, não é, da fossa do inferno, é só olhar o bandejão da política de Saramandaia. E aquilo que eu sempre disse desde o início, não existe diferença de Soia e Nelson, Nelson e Soia. O grupo é o mesmo, é aquele grupinho de gente que se diz fazendeiro, de gente que se diz empresário, e que quando você vai olhar, não é, o CNPJ, o cara não emprega mais do que 5 pessoas. Emprega a família, um primo, um parente ali, e que parece que nos oferece, que oferece para Maracás empregos, renda, trabalho. Não! Eles oferecem financiamento para esses candidatos, e esses candidatos cobram licitação, benesses, máquinas, não é, isso e aquilo que a gente já sabe. E nós, povo, que carregamos a bandeira, a gente fica onde? Na casa de Noca. Então é preciso que você acorde e saia deste lugar que você aceita ficar, deste lugar que você acha que é primoroso. Porque eu estou vendo aqui diretoras que passaram por todo esse processo, né, que foram sujeitadas agora, curtindo o deputadozinho, encontrozinho, não é, de Eli Osvaldo com esta gentalha. E aí eu me pergunto, até quando, cidadão de Saramandaia? E vamos que vamos.